Fala Fera, vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica, tá? O primeiro princípio que eu trago é o princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seus trajetos como se os outros não existissem, ou seja, um não interfere no caminho do outro, como vocês podem ver aqui nesses holofotes que se cruzam, nesses dois exemplos aqui. Ó, essa luz ela consegue iluminar o local que o caminho dela indica sem a interferência, mesmo se cruzando com esse outro holofote daqui, tá bom? Então, esse é o princípio da independência. Os raios de luz são independentes, podem se cruzar, tá? Outro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de sua propagação. Então, um raio de luz indo e um raio de luz voltando teria o mesmo caminho. Ou seja, se você olha para o retrovisor, para qualquer espelho do carro e você consegue ver a outra pessoa, é porque a outra pessoa também está te vendo. É o princípio da reversibilidade. Se você olha por um espelho e consegue ver uma pessoa, essa outra pessoa também consegue te ver. O caminho é reverso. E o último princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Tá joia? Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Não importa se ela está sofrendo reflexão, se ela está sofrendo refração, ou se ela simplesmente está caminhando nesse meio, a luz vai se dirigir em linha reta. E é isso que constrói a geometria da luz, a óptica geométrica. Vamos ver as implicações desse caminho retilíneo da luz agora. Bom, pessoal, a primeira implicação é a formação da sombra. Veja só, a sombra é formada por um objeto e uma fonte pontual de luz, ó, bem pequenininha aqui. Essa fonte pontual de luz vai gerar esse cone de luz aqui, ó. Então, toda essa região ela é iluminada por essa fonte pontual, inclusive o objeto. Porém, pelo objeto ser opaco, essa região atrás do objeto, seguindo essa linha reta da luz aqui, é uma região em que a luz não vai incidir. Então, é uma região de sombra, tá joia? Então, a formação da sombra é devido ao fato da luz não conseguir contornar esse objeto. Como a luz não consegue contornar o objeto, então ela forma essa região sem luz chamada de sombra, tá joia? Aqui está um exemplo com a mãozinha, né? A formação de sombra aqui nesse objeto, tá bom? E vamos a uma aplicação agora. Um observador nota que um edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros, tá, de comprimento, no instante em que uma haste vertical de 50 centímetros de altura projeta no solo uma sombra de comprimento 0,8 metros. Eu quero que você determine a altura do edifício, uma aplicação agora matemática do conceito de sombra. Bom, pessoal, vamos imaginar aqui que eu tenho o edifício e a haste, tá? Não estão em escala, lógico, para a gente poder entender o problema. A luz do Sol, pessoal, o Sol é tão grande, tão grande, tão grande em relação a gente, que a luz do Sol, ela chega paralela. Então, sempre que a gente falar de raio de luz do Sol, esses raios de luz serão paralelos. Então, tá aqui a reta do raio de luz do Sol, a reta do raio de luz do Sol. Do Sol para frente, nós temos uma região iluminada. Da linha do raio do Sol para trás, nós temos a formação da sombra, tá? Então, essa é a região que o prédio impede a chegada dos raios de sol e essa é a região que a haste impede a chegada dos raios de sol. Agora vamos colocar as medidas, tá bom? Então, eu tenho a sombra do prédio que é de 30 metros, eu tenho a altura da haste que é de 50 centímetros, meio metro, e eu tenho a sombra da haste que é de 0,8 metros. Pessoal, por esses dois raios de luz serem paralelos, esses dois ângulos aqui são iguais. Se os ângulos são iguais, esses dois triângulos são semelhantes. Então, para achar a altura do prédio, eu vou usar o teorema de Tales. Eu vou usar o conceito de semelhança de triângulos. Como é que eu faço isso? A altura do grande está para a base do grande,
assim como a altura do pequeno está para a base do pequeno. Como que eu reflito isso em matemática? A fração, né, a razão entre a altura e a base do triângulo grande, então a altura sobre a base, é igual à razão entre a altura e a base do triângulo pequeno, altura sobre a base. Então, altura grande, base grande, igual a altura pequena, base pequena, tá? Bom, pessoal, coloquei todo mundo na mesma unidade, tá? Para não ter problema. Então, vou multiplicar agora meios pelos extremos, 0,8H, 30 vezes meio. 30 vezes meio é 15. E o 0,8 que multiplica na esquerda e na direita, ele divide. 15 dividido por 0,8 é 18,75 metros. Então, pessoal, essa é a altura do prédio, são 18 metros e 75 centímetros. Uma aplicação, né, de semelhança de triângulos e da formação de sombras, tá bom? Vamos ver agora como é a formação da penumbra, pessoal. Então, eu tenho o mesmo objeto, tá? Mesmo anteparo, só que agora eu tenho uma fonte extensa de luz, não é mais aquela fonte pontual. A fonte extensa, ela gera dois tipos de raio. Esse raio que vai gerar a sombra, que é o raio direto, tá certo? Da fonte, que agora é extensa. Então, eu tenho essa região de sombra. E esses raios cruzados aqui, ó. Esses raios cruzados, eles geram uma região que não é iluminada, mas também não é totalmente escura, uma região parcialmente iluminada, que é o que chamamos de penumbra. Lembrando que a sombra também é chamada de umbra. Então, nós temos aqui a umbra e aqui a penumbra, tá joia? Numa imagem real, tá certo? Você teria essa região mais escura, é a sombra, e essa região um pouquinho mais clara, que geralmente fica aqui na periferia da sombra, é a penumbra, tá? Qual é a aplicação disso? Os eclipses. O eclipse solar, pessoal, é quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Então, a Lua faz uma sombra no nosso planeta e uma penumbra também, tá? Porque o Sol é uma fonte extensa. Então, o Sol em relação à Lua, a Lua vai gerar uma região de sombra, aqui nesse cone mais escuro, tá vendo? E uma região um pouco mais clara, que é a penumbra. E nós temos todo o resto do nosso planeta iluminado. Pessoal, nós só vamos ver o eclipse quem tiver nessa região de sombra e penumbra. Quem tiver nessa pequena região de sombra vai ver o eclipse do Sol total. Quem tiver na penumbra vai ver o eclipse parcial. E quem tiver na região iluminada não vai ver eclipse nenhum. Mais ou menos assim, ó. Nós temos essa região mais escura, ao redor uma região de penumbra e durante todo o resto uma região clara, tá joia? Então, nessa região mais escura, né, no centro aqui, na sombra mesmo, nós vamos ver essa imagem da esquerda em cima. É esse o eclipse total do Sol. É quando a Lua ela consegue cobrir parcialmente o Sol, né? Então, a gente só vê esse anel aqui de luz, tá? Então, a Lua fica exatamente na frente do Sol, gerando essa região de sombra. Então, a galera nessa região vai ver o eclipse desse jeito. Na região de penumbra, a Lua passa, ó, parcialmente pelo Sol, passa meio que de ladinho, né? Então, as pessoas veriam esse eclipse parcial. Um pedaço do Sol seria coberto pela Lua. Então, esse é o eclipse solar. Existe também o eclipse lunar, que é quando a Lua entra na sombra da Terra, tá certo? Então, quando a Lua entrar na sombra da Terra, pelo fato da Lua ser um corpo iluminado, né, não tem luz própria, ela vai ficar completamente escura para nós. Nós temos aí o eclipse lunar, tá bom? Bom, pessoal, outra aplicação da propagação retilínea da luz é a câmara escura de orifício, tá? Uma das máquinas fotográficas mais antigas do mundo. Por quê? Através desse furinho, com um objeto translúcido aqui no fundo, nós conseguimos a formação da imagem dessa vela, ou a imagem dessa pessoa. Perceba que pelo fato da luz se propagar em linha reta, a imagem se forma de cabeça para baixo. Por quê? Porque a luz da parte superior, né, ela vai propagar em linha reta, vai passar pelo furinho e vai atingir a parte de baixo. E a luz da parte de baixo do objeto, refletida ou emitida por ele, vai se propagar em linha reta, vai passar pelo furinho e vai atingir a parte de cima do papel. Então, a imagem numa câmara escura de orifício
ela se forma de cabeça para baixo, que é a imagem dessa vela aqui, por exemplo. Tá bom? Isso aqui é fácil de você construir se quiser. Matematicamente, pessoal, nós temos a caixa, a câmara escura é uma caixa e um objeto, e um furinho. A luz se propaga em linha reta, então vai formar essa imagem de cabeça para baixo aqui. Eu tenho aqui dois triângulos e esses ângulos de abertura aqui são iguais, então esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, eu posso comparar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, posso comparar a distância do objeto até o furo e a distância do furo até a imagem. Por semelhança de triângulos, tá? Eu posso dizer que a base grande está para a base pequena, assim como a altura grande está para a altura pequena. Outra maneira de escrever seria a base grande, altura grande na primeira fração, base pequena, altura pequena na outra fração. Fique à vontade, tá joia? Bom, pessoal, uma câmara escura de orifício apresenta comprimento de 40 centímetros de uma árvore de altura 5 metros. Obteve-se no anteparo fosco uma imagem de 25 centímetros de altura. Então, eu tenho o comprimento da câmara, o tamanho da árvore, o tamanho da imagem e eu quero agora a distância da árvore até a câmara. Vamos fazer um desenhozinho aqui, tá? Da árvore até a câmara. Tá aqui a nossa câmara escura, a nossa árvore, que é o objeto. Pela propagação retilínea da luz, ela vai gerar uma imagem de cabeça para baixo. Nós temos aqui essas distâncias, tá? Eu quero a distância da árvore até a câmara, então eu quero essa distância D. O tamanho da câmara é de 0,4 metros, que são esses 40 centímetros, 0,4 metros. O tamanho da imagem é 0,25 metros, que são esses 25 centímetros. E o tamanho da árvore é de 5 metros. Deixei todo mundo em metro para ajudar, tá bom? Então eu posso escrever, pessoal, que 5, que é a base grande, está para D, que é a altura grande, assim como 0,25, que é a base pequena, está para 0,4, que é a altura pequena, tá? Então, base e altura desse triângulo está para a base e altura do outro triângulo, semelhança de triângulos, tá já? Vou multiplicar agora meios pelos extremos. Então, 0,25 vezes D é igual a 5 vezes 0,4, que é 2. O 0,25 que multiplica na esquerda e na direita divide. 2 dividido por 0,5 é igual a 8. Então, a distância da câmara até a árvore é uma distância de 8 metros. Tá joia? Para que essa árvore de 5 metros produza uma imagem de 0,25 metros, 25 centímetros. Tudo bem? Então, essa foi a aplicação da câmara escura de orifício. E essa foi nossa aula sobre os princípios da óptica geométrica. Indico que você assista essa playlist introdutória, assim como as outras de óptica. Estou indicando aqui o link dessa playlist. Pessoal, gostou? Curte, se inscreve no nosso canal. Se isso ajudou você, pode ajudar outras pessoas. Compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço.